Olá, eu sou a professora Berô e hoje a gente vai entender o que é e como funcionam as bibliotecas e como colocar um temporizador no nosso programa. As bibliotecas em lógica de programação são códigos pré-escritos que podem ser utilizados para executar tarefas específicas. Por exemplo, existem bibliotecas para realizar operações matemáticas, trabalhar com interface gráficas, conexão com a internet, com sistema operacional, entre outras tarefas. Elas são muito úteis, pois permitem que os desenvolvedores reutilizem códigos que já foram bem testados, bem escritos, em vez de escrever tudo do zero. No Portugal Studio existem várias bibliotecas, como a gente pode verificar aqui no campo Ajuda. No lado esquerdo, a gente pode verificar algumas bibliotecas que a gente pode utilizar no programa. A biblioteca que a gente vai utilizar é a Util. Nesta biblioteca temos algumas tarefas, ou seja, algumas funcionalidades. Temos programinha para fazer o temporizador, que é o que a gente vai utilizar. Tem para trabalhar número de colunas, elementos, de linhas, realizar sorteio a partir de números aleatórios. Para usar uma biblioteca, primeiro você deve importá-la para o seu programa. E como a gente faz isso no Portugal Studio? Aqui a gente tem um programa base, onde o programa começa com essa chave e termina com essa chave. Dentro desse programa, temos a função início, que é o nosso programa principal. No Portugal Studio, você chama essa biblioteca através do comando inclua biblioteca. Vou dar um espaço aqui. Verifique que a gente está chamando a biblioteca antes da função principal. E qual é a biblioteca que eu quero utilizar no meu programa? A biblioteca útil, que contém a função para fazer um temporizador. E como funciona esse temporizador? O temporizador ele vai colocar um tempo entre a execução de uma linha e outra. Quando o programa estiver funcionando, isso vai ficar mais claro. Por enquanto, a gente não vai chamar o temporizador. A gente vai importar apenas a biblioteca útil, que contém várias funções. É comum na programação renomear bibliotecas. Por quê? Como devemos chamá-lo uma ou várias vezes durante o programa, ao invés de toda vez escrever no programa util, eu posso abreviar e chamar apenas U. É uma prática que facilita na hora do desenvolvimento. Então, eu já importei aqui a biblioteca util e nomeei como U. O que é que o nosso programa vai fazer? Ele vai fazer uma contagem regressiva a partir de um número digitado pelo usuário. Por exemplo, se o usuário quiser fazer a contagem regressiva partindo do 3, então o programa vai fazer a contagem de 3, 2, 1 até o 0. Para isso, eu vou criar uma função contagem regressiva. Então, crio uma função chamada contagem regressiva. Essa função ela vai receber um número. Qual número? Aquele que o usuário deseja para fazer a contagem regressiva. Então, entre parênteses, essa função vai receber um número inteiro que eu vou chamar de n. Eu vou agora informar quando começa, quando termina a minha função, através dos colchetes. E eu vou dizer, quando receber o número digitado pelo usuário, o que é que ele vai fazer? Vai fazer uma contagem. A gente aprendeu que existe uma estrutura dentro da programação que a gente pode repetir contando. Essa estrutura se chama para, que muitas linguagens utilizam o for. Então, como eu falei em sala de aula, o computador não faz nada sozinho. A gente precisa programar um contador para ele. E o primeiro passo para criar esse contador é criar uma variável que vai receber essa conta. Essa variável eu vou chamar de i. Então, quando é que ela começa? Essa variável ela vai começar com i e i vai ser igual a n. Por quê? Porque a contagem regressiva começa a partir do número digitado pelo usuário. Vai contar até quando? Vai contar até 0. Então, i maior ou igual a 0. Como é contagem regressiva, eu vou dizer que ao invés de aumentar, ele vai utilizar o decremento. E o que eu quero que o meu algoritmo faça? Quero que ele escreva na tela esse contador, o i. Então, escreva o i. Para não ficar tudo junto, eu vou criar um espaço entre cada número. A minha função está pronta, agora eu vou partir para a função principal. Eu vou precisar então de uma variável que vai armazenar o número digitado pelo usuário. E vou pedir para o usuário escrever um número inicial. Digite um número inicial. E eu vou ler esse número, que no caso é o n. Então, na sequência, o usuário vai digitar um número,
computador vai receber esse número, jogar na variável e depois vai acontecer a contagem regressiva. Então, tem que chamar esta função. Eu vou copiar e colar para facilitar. Vai chamar a função e ele vai contar, por exemplo, 3, 2, 1, 0. Se o número inicial for 5, 5, 4, 3, 2, 1. Então, a contagem regressiva vai receber quem? O número digitado pelo usuário. Vocês percebem que o programa está reclamando alguma coisa. O que é? E o que é que falta? Em nenhum momento do código eu declarei o meu contador i. Se eu executar, olha o que vai acontecer. A variável i não foi declarada neste scope. Como eu vou solucionar isso? Eu venho aqui antes de i e declaro que é um número inteiro. Que o nosso programa ele tem o número inteiro n, que vai armazenar o número inicial, e tem no para o inteiro i. Vamos ver se está funcionando. Digito o número inicial, vou digitar o 3. Por enquanto, o nosso código está funcionando, 3, 2, 1. Mas eu quero, toda vez que ele executar a linha de código, ele tem um tempo. Aí que eu vou evocar a nossa biblioteca útil. Como eu faço então para chamar a função aguarde dentro da biblioteca útil? Eu não preciso escrever útil. Eu nomeei aqui como u. Vou chamar u, ou seja, eu estou chamando a biblioteca. E dessa biblioteca, eu quero a função aguarde. Qual é a sintaxe dessa função? Entre parênteses, eu tenho que colocar o tempo de execução entre uma linha e outra. Essa execução ela é contada em milissegundos. 1000 milissegundos corresponde a 1 segundo. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou executar, ele vai executar. Eu vou colocar novamente o 3, dá Enter, 3, 2, 1. E o que aconteceu? A cada vez que vai executando a linha de código, ele espera 1 segundo. Eu posso colocar, por exemplo, 3 segundos. Então, ele vai 3, 1, 2, 3, 2. Então, entre uma linha e outra, ele vai demorar 3 segundos para executar. Só que como é contagem regressiva, 1 segundo faz sentido. Vou colocar agora 5. Então, 5, 4, 3, 2, 1. Prontinho, o nosso programa foi realizado com sucesso. Até a próxima aula!